Você já se perguntou por que alguns casais parecem que vivem em pé de guerra, enquanto outros vivem no silêncio e mágoa? Muitas vezes a resposta está nos temperamentos. Eu sou Samela Antunes, terapeuta, palestrante e especialista nos 4 temperamentos. E hoje eu vou mostrar para você quais são as tendências de comportamento do melancólico e do colérico dentro do relacionamento e como podem transformar os seus desafios em força. E eu tenho alguns pontos de alerta que eu preciso compartilhar com vocês antes da gente se aprofundar no tema. Lembrando que essa aula aqui, ela vai ser um pouco mais completa. Na semana passada, eu coloquei um vídeo mais resumido de como seria um comportamento de cada temperamento dentro do relacionamento. E aí eu prometi para vocês que eu faria uma sequência de vídeos falando sobre como cada temperamento se comporta dentro do relacionamento e depois eu faria as combinações. Então, esse vídeo aqui, ele vai ser mais profundo, vão ter mais informações, então ele vai ser um pouquinho mais longo do que o habitual. E começando, é importante lembrar, o primeiro ponto, existe diferença entre temperamento e personalidade. O temperamento, ele vai gerar tendências de comportamento. Então, é o que normalmente aquele temperamento agiria, se comportaria diante da vida. Não quer dizer que está certo, não quer dizer que é ok, que é legal. Nada que eu vou falar aqui nesse vídeo e nos próximos vídeos será para reforçar ou acariciar o defeito de alguma pessoa ou de algum comportamento, mas para alertar que essas serão as tendências de comportamento e que a gente tem que focar no amadurecimento da nossa personalidade, porque é ela que vai brotar, é a personalidade que vai dizer se nós somos maduros ou não, é o fruto que vem da nossa personalidade, da nossa estrutura vegetal. Então, o intuito aqui é falar os pontos, as tendências de comportamento, para cada um olhar para si, olhar para o seu relacionamento e ver como pode melhorar. Segundo ponto muito importante, não existe combinação perfeita. Ai, Samela, já recebi essas perguntas. Ai, Samela, eu sou colérica. Qual seria o melhor temperamento para eu me relacionar? Não existe. Quando a gente está com uma pessoa, a gente não vai escolher pelo temperamento dela, a gente vai escolher pela personalidade. Porque não adianta você ter um temperamento, eu sou melancólico, então vou me relacionar com outro melancólico. Porque não são os temperamentos que deveriam se relacionar, né? O que deveria se relacionar seria a personalidade daquela pessoa, se ela é madura ou não. Então, se você não está em um relacionamento ainda, ou você está naquela fase de namoro, não sabe se continua, se termina com o namorado, nessa fase você tem que olhar para a personalidade. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Depois eu vou até colocar para vocês poderem assistir quem está nessa fase, né? O que eu deveria observar na pessoa na hora de me relacionar com ela, tá bom? Então, esses são pontos importantes para a gente conseguir captar da melhor maneira possível todas essas informações. Agora nós vamos começar a falar sobre o temperamento colérico. Esse temperamento, ele é associado ao fogo e também é associado ao verão. Quando a gente vai olhar ali nas características estruturais desse temperamento, ele é quente e seco. Então, toda vez que a gente pensar no temperamento colérico, a gente vai associar a expansão, a movimento e também a rigidez, porque a secura, ela traz esse corte, essa separação. Então, juntando o quente com o seco, a gente tem o colérico, que também pode ser associado à guerra, ao guerreiro. Então, esses são pontos importantes para quando a gente estiver falando do temperamento colérico, você já associar e lembrar. Eu separei algumas características aqui para ler para vocês. A tendência desse temperamento ele é direto, quer resolver rápido, gosta de ação e resultado. O desafio desse temperamento pode ser impaciente, controlador, não dá espaço para o outro pensar e o que ele precisaria ajustar. Aprender a dar pausas, ouvir sem interromper, respeitar o tempo do outro, principalmente na parte emocional. E aqui, o que a gente pode entender? O colérico, ele é muito focado. Quando a gente se a gente pensar no fogo, se a gente pensar em uma pessoa segurando a tocha, o colérico, ele vai ter essa tendência de estar guiando, de ser o líder, tanto o homem quanto a mulher dentro do relacionamento. O que é algo bom, você iluminar, você conduzir. Só que é necessário trazer o equilíbrio.
Muitas vezes, se o colérico não estiver atento, ele vai ser autoritário dentro da relação. A forma como ele fala, a forma como ele se expressa, muitas vezes ele nem percebe que está agindo assim, mas ele precisa estar atento. E você é colérico e já sabe que tem essa tendência de comportamento, a ideia é o quê? Estar atento e policiar na forma de falar e de se comportar, porque senão o parceiro, a parceira, a pessoa que está no relacionamento com você, ela se sente invadida, ela se sente sem espaço. E como o colérico, ele também é muito rápido, ele olha para uma situação, ele faz um raio-x do que está acontecendo e ele quer resolver de forma prática. E muitas vezes ele não espera o tempo do outro, ele não espera com que o outro entenda, absorva, porque cada um tem o seu tempo. Então ele não espera que o outro escute, interiorize, ainda mais se for do temperamento mais introspectivo, né, de característica fria, como o fleumático, como o melancólico. Eles precisam de mais tempo para poder estruturar internamente e poder te devolver, te dar uma resposta, até mesmo estruturar, pensar sobre aquilo. Por isso é tão importante esperar o tempo do outro. E quando você está com uma pessoa colérica dentro de um relacionamento, provavelmente essa pessoa vai estar buscando melhorar, as melhorias. Quando a gente quer purificar algo, o que a gente faz? A gente coloca no fogo, a gente leva o ouro ao fogo para tirar as impurezas. Então, quando você está próximo de um colérico, principalmente dentro do relacionamento, a sensação é que você está sempre sendo provado, né? Parece que está sempre com uma pressão ali para você fazer melhor, se aperfeiçoar, o que não é ruim, é algo bom. Porque o colérico ele vai estar tentando extrair de você o melhor. Ele olha para você, ele vê o seu potencial. E ele acha que você vai reagir da mesma forma que ele. Porque o colérico, ele trabalha muito bem sob pressão. Ele vê um desafio e, opa, tô lá, já quero entrar. E não é assim que os outros temperamentos reagem. Só que é assim que ele pensa que a outra pessoa vai reagir dentro do relacionamento. E é quando há os conflitos. O que poderia fazer aqui? O colérico continuar buscando extrair do outro o melhor, olhando, dizendo quais seriam os pontos que aquela pessoa poderia ajustar, né, o que o seu cônjuge, a pessoa que está ali dividindo a vida com você, você pode sim dar um toque, você pode sim tentar direcionar essa pessoa, mas sem pressionar, sem sufocar. E agora, a gente observando o temperamento melancólico. Ele é associado à terra e ao outono. Então, ele tem a característica fria, da contração e seca. Se a gente observar aqui, a secura, ela é o ponto em comum do temperamento colérico e do temperamento melancólico. Então, eles têm esse ponto, essa característica estrutural em comum. A diferença maior é que o colérico ele vai expandir, ele vai seguir o princípio da expansão e do movimento, porque ele é quente. E o melancólico ele vai contrair, porque ele segue o princípio da contração, da frieza. Caramba, Samela, eu nunca tinha ouvido falar sobre os temperamentos dessa maneira, com esse olhar, com tanta clareza. É porque provavelmente você não me segue. Então já se inscreva no canal, ative o sininho para você não perder esse conteúdo que transformou a minha vida e eu tenho certeza que vai transformar a sua vida também. Porque os temperamentos é uma ferramenta tão simples, mas que traz tantos resultados. Então eu já te aconselho a me seguir para poder absorver o melhor que essa ferramenta pode te oferecer. E agora vamos para as tendências do temperamento melancólico. Ele é profundo, analítico, busca segurança emocional, pensa muito antes de agir. Essas características aqui, pensar muito antes de agir, vem exatamente da frieza que eu comentei com vocês, né? A contração. Qual é o desafio desse temperamento dentro do relacionamento, da vida a dois? Pode ser inseguro, pessimista, demorar para tomar decisões e até mesmo confiar na outra pessoa que ele está se relacionando. E o que você, melancólico, pode fazer para ajustar essas tendências? Comunicar suas emoções de forma clara, não esperar com que o outro adivinhe o que você está pensando, porque dentro da sua cabecinha, meu querido melancólico, minha querida melancólica, vai um universo paralelo. Então, comunique com clareza, desembucha, bota para fora. E sem esperar que o outro adivinhe exatamente o que eu falei. Quando a gente pensa no temperamento melancólico, a gente tem que lembrar sobre a Terra. A Terra,
de todos os elementos, ele é o mais estruturado. Ele é o mais pesado mesmo. Só que isso não é algo ruim, é só uma tendência desse comportamento. O que o melancólico precisa trazer para si e principalmente para dentro do relacionamento? A leveza. Ele precisa trazer a umidade, ele precisa pegar ali a umidade um pouco emprestada do fleumático. Para quê? Para deixar a vida mais flexível, a vida mais leve, não ficar tenso. Então, o melancólico dentro do relacionamento, ele pode trazer muitas cobranças. Como ele tem a tendência a ser perfeccionista, a observar os detalhes, cada detalhe não passa desapercebido para um melancólico. Então, às vezes, ele fica preso ao detalhe e esquece o todo. Ele esquece de olhar o relacionamento como um todo. Às vezes, alguma área, algo ali, momentaneamente não está bom dentro daquele relacionamento. Mas, ao invés dele olhar, ver como todas as outras áreas estão caminhando bem, estão progredindo, estão sendo boas para o relacionamento, ele fica ali preso a alguma coisa que talvez não está saindo do jeito que ele gostaria. E se você já está gostando desse vídeo, deixa o seu like. E lembrando, essa sequência de vídeos é uma palhinha do meu workshop, O Tempero do Meu Relacionamento. Nele, você vai encontrar as aulas onde eu me aprofundo especificamente em cada temperamento, faço todas as combinações possíveis entre os relacionamentos e você vai encontrar as ferramentas necessárias para entender o seu temperamento, entender o temperamento da pessoa amada e conseguir diminuir os atritos, as discussões, trazer leveza e paz para dentro do seu relacionamento. Então, se você quer adquirir esse workshop maravilhoso, que vai trazer muitas respostas e ferramentas para o seu relacionamento, é só você clicar no primeiro comentário fixado que você vai encontrar todas as informações sobre o workshop, O Tempero do Meu Relacionamento. Agora, vamos para a primeira combinação. Vai ser sobre o temperamento colérico e o temperamento melancólico. E qual é a dinâmica desse relacionamento? O colérico quer resolver agora. O melancólico precisa de tempo. Resultado, o colérico acha que o melancólico enrola e o melancólico acha que o colérico é agressivo. Qual o problema aqui dessa interação? Brigas por ritmos diferentes, mágoas por falta de paciência. E como eles podem se ajustar? O colérico precisa segurar a pressa e dar espaço para o melancólico processar. E o melancólico precisa se esforçar para comunicar suas necessidades sem se fechar. E essa combinação é justamente a minha e do meu esposo. Eu sou colérica e ele é melancólico. Então, no início do nosso relacionamento, a gente tinha muitos atritos. Na verdade, mais eu do que ele. Então, eu olhava para ele e eu não conseguia entender. Eu falava assim, o que vai dentro da cabeça desse homem? Eu não conseguia entender a forma como ele se comportava, como ele interagia com a vida. Era muito diferente do que eu estava acostumada ali no dia a dia. E eu o amava, ele me amava, mas sabe quando as coisas ali não estão andando? Eu falei, eu preciso encontrar alguma coisa que me ajude. Já tinha olhado os conhecimentos que eu tinha na época e nada me ajudava. Foi quando eu lembrei do estudo dos temperamentos. Eu falei, cara, eu lembro que quando a gente identificava o temperamento da pessoa era batata. Era como se a gente tivesse recebido o manual de instruções daquela pessoa. E tudo que eu preciso nesse momento é o manual de instruções dele. E aí eu mergulhei nesse conhecimento, comprei vários livros, comecei a estudar, me dedicar realmente para poder entender ele. E assim eu consegui entendê-lo, consegui me entender. E eu vi qual era o principal problema do nosso relacionamento. Por quê? Eu, sendo colérica, eu busco a expansão. E eu sei que se alguém me pressiona, eu consigo trazer respostas rápidas, eu funciono muito bem sob pressão. Se alguém, é só fazer assim, soltar uma faísca que, né, aquele fogo vai sair, eu vou ter uma resposta, eu vou conseguir pensar em alguma coisa, vou ter uma solução, seja lá o que for. É o quê? A tendência da quentura do meu temperamento. E eu achava, antes de entender sobre os temperamentos, que era assim. Se eu fizesse a mesma coisa com ele, ele teria uma resposta, ele teria uma reação muito parecida com a minha. Engano meu. Porque o temperamento melancólico, ele busca a contração. Então, quanto mais você pressiona o melancólico, mais ele vai contrair. Porque ele precisa dessa contração, ele precisa ainda, primeiro, interiorizar, para depois falar. Então, eu ficava assim, eu pressionava, esperando uma resposta, esperando um comportamento dele que nunca viria, e ele se contraía.
Ele se contraía, eu ficava mais frustrada e pressionava ele de novo. E ficava naquele ciclo louco no nosso relacionamento. Eu magoando ele com as palavras, ele se contraindo, eu entendendo aquele comportamento como indiferença, como se ele não se importasse com o nosso relacionamento. E estava longe disso. Na verdade, ele estava submerso em todas aquelas coisas que eu estava falando e pressionando, mas ele simplesmente não tinha tempo hábil para poder lidar com tudo aquilo internamente para depois falar comigo. Então, quando eu entendi isso, nossa, o nosso relacionamento se transformou. Claro que não é do dia para a noite. Quando eu entendi a ferramenta dos temperamentos, me trouxe paz, me trouxe tranquilidade, porque eu vi que não era de propósito, que ele não estava fazendo aquilo dali para me chatear, ou porque ele não se importava com o nosso relacionamento. Era só o jeito dele. E assim a gente conseguiu encontrar o equilíbrio. Eu passei a esperar o tempo dele, passei a entender que ele vai ouvir, que ele não vai me dar uma resposta na hora, que ele não vai conseguir ter uma reação tão rápida quanto eu gostaria que fosse. E ele passou a entender que essa pressão que eu colocava no relacionamento, que eu colocava sobre ele, era um anseio para melhorias do nosso relacionamento. E que ele também poderia, né, dar uma agilizada ali nos pensamentos, nas respostas, seja lá no que fosse. E assim a gente conseguiu encontrar o equilíbrio. Isso eu estou falando lá de 2020. Hoje nós vamos, agora, né, em dezembro, vamos completar 5 anos de casados. Nós já temos 2 filhas lindas e maravilhosas. E hoje a gente morre de rir de muitas coisas que me tiravam a paz, que traziam mágoas e angústias para o nosso relacionamento. E até hoje a gente usa essa ferramenta diariamente. E aí ele olha para uma situação, eu já sei que ele está olhando com aquele óculos, né, de melancólico, mais estruturado, buscando coisas mais concretas, mais palpáveis. E ele também já olha para mim, às vezes, quando eu dou, né, quando solta aquelas faíscas, ele já entende também que não é por mal, que eu não estou fazendo isso para feri-lo. Às vezes é só uma reação rápida, que depois eu peço desculpa, às vezes não caberia no momento. E assim a gente vai levando o nosso relacionamento com essa leveza, com essa paz, com essa tranquilidade de saber que o outro não está fazendo de propósito. E é por isso que eu criei o workshop O Tempero do Meu Relacionamento, para compartilhar com vocês todas essas ferramentas simples. Gente, é muito simples, mas que trazem muito resultado para o seu relacionamento e para todas as áreas da sua vida. E agora nós vamos para a segunda combinação, que seria o colérico com colérico. Imagina, gente, fogo com fogo. O que dá? Então vamos lá. Qual é a dinâmica desse relacionamento? São 2 líderes fortes, cheios de opinião. O resultado pode ter disputa de poder, brigas intensas, mas também muita energia juntos. Qual é o risco desse relacionamento? A relação virar competição e não uma parceria. Como a gente pode ajustar esse relacionamento? Ambos precisam escolher as suas batalhas, abrir mão de ter sempre a razão e dar a última palavra, e lembrar que dentro do relacionamento não existe um ganhador ou um perdedor. Aqui se encaixa muito bem a frase da Dilma Rousseff, né? Nem quem ganhar ou quem perder vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Então é assim dentro do relacionamento. Não tem um ganhador ou um perdedor. Como eu falei no início desse vídeo, o colérico ele é associado ao fogo e à guerra. É como se o colérico tivesse dentro dele uma chama do guerreiro. Ele vê uma situação, ele já imaginou que é um campo de batalha, que ele tem que proteger o território, que ele tem que proteger o que ele acha, o que ele acredita, e assim pode se tornar 24 horas por dia esse relacionamento. Dentro da dinâmica de um relacionamento com 2 coléricos, eles precisam tomar muito cuidado para não deixar a vida infernal, principalmente se tiver filhos. Porque se for só os 2, né, eles que se entendam, mas imagina um ambiente onde os seus pais estão sempre brigando, tem sempre aquela disputa de poder, um ambiente de pé de guerra. Como essa criança não vai se sentir insegura? É muito importante para essa combinação que os 2 coléricos tenham em mente que eles não estão disputando território, eles não estão disputando quem é o melhor e quem vai dar a última palavra. É importante lembrar que o relacionamento é uma entrega. Os 2 estão ali para somar um na vida do outro, para entregar amor, dedicação, respeito, compreensão. É nisso que o colérico precisa se apegar e deixar de lado toda a vaidade.
O que realmente tem que imperar dentro desse relacionamento é o amor. E eu posso garantir para vocês que vocês são um casal explosivo. E por isso tem muita energia. Se vocês conseguirem conduzir o relacionamento de vocês, se vocês conseguirem ali deixar de lado toda essa disputa de poder, vocês vão conseguir alcançar os seus objetivos muito rapidamente. E falar em alcançar objetivo e resultado é com o colérico mesmo. E se vocês olharem para o relacionamento de vocês justamente como um alvo de objetivo e resultado. Quanto mais amor, mais entrega, mais tranquilidade, paz, isso tudo se tornar resultado. Isso vai motivar vocês a andarem de mãos dadas e não um para cada lado puxando a corda. E a terceira e última combinação de hoje é o melancólico com melancólico. Terra com terra. O que que dá? Qual é a dinâmica desse relacionamento? São profundos, analíticos, cuidadosos, intensos. E o resultado? Muito afeto e lealdade. Mas tendem a ficar parados no medo e na insegurança. Qual é o risco dessa combinação? Excesso de crítica, vitimização e falta de iniciativa. E como essa combinação pode se ajustar? Precisam trazer leveza e ação para o relacionamento. Não alimentar o pessimismo do outro e lembrar de celebrar as pequenas vitórias. A tendência do temperamento melancólico é justamente essa, a permanecer parado. Você não vê a Terra andando por aí. Qualquer mínimo movimento na Terra é o quê? Terremoto. Então, para o melancólico, qualquer movimento, qualquer coisa diferente do que está previsto, do que está na mente dele, é um terremoto. É como se meu mundo caiu. É como se o mundo do melancólico tivesse desabado sobre a cabeça dele. Imagine 2 melancólicos dentro do relacionamento. Tem muito amor, tem muito carinho, mas falta movimento. Esse relacionamento ele pode ficar estagnado. Ele pode ter muitas mágoas pelo silêncio do outro. Imagine só, o melancólico de cá se contrai, o melancólico de cá se contrai e eles pouco se comunicam. Eles vão ficar ali esperando que o outro entenda o que ele está pensando, o que ele está sentindo e eles vão ficar em silêncio. O relacionamento deles pode ficar afundado em mágoas e ressentimentos. Então é muito importante que vocês falem, que vocês digam um para o outro o que realmente estão pensando, o que realmente estão sentindo. E também motivar o outro a celebrar as pequenas vitórias. Não só ficar olhando ali para o relacionamento e apontando o erro. Ah, mas você fez errado. Ah, mas isso aqui também não tá bom. E ali o relacionamento vai ficar afundado em mágoas, ressentimentos, acusações e críticas. E não é isso que vocês querem. Eu tenho certeza que vocês se amam e querem trazer leveza para o relacionamento de vocês. Busquem fazer atividades que tragam conexão e principalmente fala, para vocês se expressarem e também agirem. Combinem entre vocês de quando surgir uma ideia, de quando surgir um pensamento, vocês vão transformar aquilo dali em ação, sem esperar um momento perfeito, será que é agora? E fazer muitos planejamentos. Se vocês viram algo bacana que pode ser acrescentado no relacionamento de vocês, possa ser acrescentado na vida, no dia a dia, faça para ontem. Porque eu tenho certeza que o que vocês tinham que pensar, o que vocês tinham que analisar, já foi pensado e analisado. Vocês precisam levar para o relacionamento de vocês comunicação e ação. Viu como cada temperamento e cada combinação tem os seus desafios e também tem os seus pontos fortes. Vocês precisam olhar para o relacionamento, ver como vocês podem ajustar e transformar essas tendências do temperamento de vocês em algo positivo, em algo bom e que vai trazer ainda mais leveza, amor e conexão para o relacionamento de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe o like para apoiar o canal e coloque aqui nos comentários quais são as próximas combinações que não podem faltar. Um beijo e até o próximo vídeo.